E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você. E é bom demais quando você participa, quando você interage conosco. Hoje estamos falando de um tema que interessa para a família inteira, viu? Para a família inteira, para o papai, para a mamãe, para o filho, para a filha. Saúde da mulher é o tema. Estamos recebendo, gente, se tem alguém que entende do assunto. Está aqui hoje o doutor Armando Antunes Júnior, médico, mestre e doutor em ginecologia, né? Também é médico assistente do Departamento de Ginecologia do Hospital da Mulher, CAISM Unicamp. Então vai encaminhando a sua pergunta, vai interagindo conosco, você quer saber alguma coisa, você que é criança, adolescente, jovem, mulher, futura mamãe, quer saber alguma coisa sobre a saúde da mulher, é a sua oportunidade. Estamos ao vivo, entrando na sua casa. Doutor, já entendemos um pouquinho assim a fase do nascimento da menininha, mas a menininha começa aí a engatinhar, começa a caminhar, começa a crescer e já vai virando assim, dessa idade infantil, adolescente, né? Quais são os cuidados ali que a mãe tem que ter, que a criança tem que ter? Quais são as doenças oportunistas nesta fase da vidinha dela? Ainda naquele mesmo tema que nós falamos da facilidade, da maior predisposição à infecção genital, nessa fase da infância, em que a criança começa a brincar mais e vai para a escolinha e brinca em tanque de areia. Então, assim, de novo, cuidado com a higiene, né? Que é muito fácil, realmente, a genitália feminina ela é muito exposta, né? Então é muito fácil a contaminação. E na infância também é o momento em que a criança começa a se descobrir, começa a ter curiosidade sobre o seu próprio corpo, e também não é raro, por vezes, assim, chegar em pronto-socorro meninas que introduziram algum objeto estranho, né? Uma bolinha de gude, alguma coisa. Então, assim, ficar atento também, né? Tipo uma secreção estranha, de odor fétido, um corrimento não habitual, né? A mãe tem que estar atenta para procurar, no caso, inicialmente um pediatra, se for o caso, ele vai encaminhar para o ginecologista para estar atento para essas alterações, né? Como é que, doutora, claro, a vida ensina, né? Como é que a mãe de primeira viagem, enfim, que está nos acompanhando agora, ela tem que perguntar, ela tem que pedir para ver, enfim, como é que é a atitude da mãe e do pai também, de repente, assim, a mãe viajou, o pai está lá cuidando da criança, a criança está reclamando que na genitália está doendo, etc, etc, e como é que deve ser a atitude da mãe ali nessa hora? Tem que perguntar, filhinha, o que está acontecendo, como é que é? Eu acho importante, né? Muitas vezes, é claro, a criança vai negar de medo de alguma punição, né? Mas eu acho que o diálogo é a melhor forma, né? E estar atento realmente, perguntar o que foi, o que está acontecendo, você colocou alguma coisa, e procurar a ajuda do médico, né? Acho que nesses casos não tem outra forma, né? Tem que desconfiou assim uma secreção diferente, de coloração diferente, com odor fétido, tem que buscar uma ajuda, né, profissional. Aí a menina vai crescendo e, vamos lá, está na pré-adolescência, o corpinho também já começa a se desenvolver, já começa a pegar as características próprias de... O que começa a acontecer com o corpo e nessa fase, qual é a atenção dos pais? Porque são eles, os mestres, né, que vão ter que passar, que vão ter que olhar, observar, ficar atentos nas mudanças, enfim. Quais são as principais preocupações nesta fase, doutor? Então, é justamente nessa fase que muitas mães levam as garotas, né, as pré-adolescentes aí ao consultório do ginecologista, por achar às vezes que o desenvolvimento dessas caracteres sexuais aí que nós chamamos de secundários estejam muito precoces. E na verdade, na grande maioria das vezes não é o caso, né, porque o desenvolvimento do botão mamário, dos pelos na região pubiana e da menstruação, eles não aparecem todos de uma só vez, né? Existe mais ou menos uma sequência. Primeiro o desenvolvimento do botão mamário, que a gente chama de telarca, depois os pelos pubianos e finalmente a menstruação. E isso pode começar, às vezes, um pouco antes dos 9 anos, e não é nada de anormal, né? Agora, quando a puberdade acontece antes dos 8 anos, assim, aí se caracteriza uma puberdade precoce. Aí realmente precisa procurar
o pediatra ou o ginecologista. Nós temos ginecologistas que muitas vezes, ou ginecologista geral, mas nós temos ginecologistas especialistas, né, em ginecoendócrino, ou mesmo endocrinologistas que cuidam mais dessa parte, né, de puberdade precoce. Uhum. Agora, doutor Armando, e nessa fase, ou seja, a menina sabe que ela está junto com a mãe, etc. Geralmente a mãe está sempre muito próxima ali, pelo cuidado, enfim. Ela sabe que o corpinho dela está modificando, enfim, o desenvolvimento dos seios, o quadril, enfim. Que sinal que ela percebe, por exemplo, assim, que está vindo pela primeira vez, eu acho que deve ser muito lindo isso, né? A questão da menstruação, assim, que ela se assusta, ela chora, ela grita, isso aqui, como é que é, né? Então, essa reação depende muito de como foi ela colocado, foi trabalhada. como foi trabalhado isso, normalmente pela mãe, né? Tem meninas, assim, que isso eu vejo na minha experiência de consultório, que a mãe já conversou muito tempo antes, já explicou como que aconteceria, e que lidam de uma forma bastante tranquila. Agora, quando essa conversa não acontece, né, ou acontece por pessoas não muito próximas, que não sabem muito bem como explicar, normalmente é um susto, né? A criança se apavora, porque acompanhado do sangramento pode vir uma cólica mais forte e ela não está preparada, né, para encarar isso, para enfrentar essa situação. E a partir do momento, a pré-adolescente, adolescente, já começou o período da puberdade, assim. E como é que deve ser agora a questão assim, vai modificar toda a questão também da higiene, do cuidado, como é que fica? Sim, de novo, né, as orientações são importantes e é importante procurar um ginecologista já nessa fase, né? As pacientes, às vezes, as mães ficam em dúvida, mas eu levo a minha filha aonde? No pediatra, no ginecologista? Às vezes a garota tem vergonha de ir ao ginecologista, né? E é muito comum, então, a paciente conseguir convencer a filha a ir no mesmo ginecologista dela, por achar que existe alguma afinidade, até falar, foi o doutor Armando que fez seu parto. E isso é muito interessante, né? A gente levar um papo, explicar o que acontece, a frequência com que deve ser trocados os absorventes, se pode usar absorvente interno ou não. Elas têm mil dúvidas, né? E que precisam ser esclarecidas, preferentemente por um profissional. Agora, existe algum tipo de problema mais específico nessa fase, alguma doença mais específica? Olha, nessa fase é comum aparecer isso, tipo de doença? O que precisa, essas pacientes entram numa idade em que, assim, normalmente elas começam a se relacionar, a ter seus primeiros namorados. Então, assim, cabe nessa primeira consulta com o ginecologista também as orientações, né, sobre risco de gravidez, sobre, enfim, risco de doenças de transmissão sexual. Acho que isso é o tema. Formação, né? Informação. Informação, porque também existem muitas pacientes mal informadas, né? Porque ouvem a colega falar, ouvem alguém falar e não sabem exatamente o que é uma infecção por HPV, uma infecção, enfim, qualquer doença de transmissão sexual que tem que ser discutido, tem que ser explicado. Já começaram a chegar as perguntas aqui para não deixar tudo para o final, né? Então eu quero intercalando os temas aqui. A Ilse de Mormaço, Rio Grande do Sul. Obrigado, Ilse, pelo carinho, pela participação. Deus te abençoe. Você representando em Mormaço, né? Deve ser um mormaço no verão, né? Em meus 45 anos descobri o vírus do HPV no útero. Hoje estou com 51 e faço sempre os exames preventivos. A probabilidade é se manifestar um câncer ou manter como está a pessoa tendo esse vírus? Pergunta a nossa amiga Ilse de Mormaço, Rio Grande do Sul. Olá, Ilse. A infecção pelo HPV é um fator de risco, sem dúvida, para desenvolvimento do câncer de colo do útero, né? Acho que é bem interessante deixar claro a diferença entre o câncer de colo uterino e o câncer do endométrio, né, que é do interior do útero, que acomete normalmente mulheres numa idade mais avançada, na pós-menopausa, e não tem relação com a infecção com o HPV. O HPV, sim, é um fator, é uma
lesão pode ser uma lesão precursora do câncer de colo. Não são todas as cepas, né, não são todos os sorotipos desse vírus que levam, né, ao desenvolvimento do câncer de colo, mas uma vez que ela faça um acompanhamento rotineiro com seu ginecologista, colhendo citologia oncótica, inicialmente, quando se faz o diagnóstico do HPV, você colhe com uma frequência maior, depois tendo vários exames negativos, há um espaçamento, né, na coleta da citologia oncótica, mas assim, é facilmente controlado se for uma paciente que assiduamente visita o seu ginecologista. Então, acho que você não deve temer isso se você manter uma rotina, né, de visitas ao ginecologista. Muito bem, a irmã Adriana Puzzi, dos Pequenos Missionários de Maria Imaculada, da Casa Santa Inês, em São José dos Campos, a Casa Mãe também, então todo mundo acompanhando, as irmãs que também trabalham com crianças. Obrigado, irmãs, que Deus abençoe. Obrigado, irmã Adriana, está na faculdade, ela está acompanhando também o programa, que Deus abençoe, está parabenizando aí o assunto muito válido, muito oportuno a gente abordar. Obrigado, irmãs, que Deus abençoe aí as irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada de São José dos Campos. Doutor, aqui, olá, Frei, peço sua bênção, Deus abençoe. Te admiro muito, assim, adoro o seu programa, acompanho sempre e gostaria de saber, né, se o alto consumo de remédio para o alívio da cólica menstrual pode ser prejudicial à saúde futuramente. Quem pergunta e participa é a nossa amiga Conceição, de Barbacena, Minas Gerais. Dona Conceição, um beijo no seu coração, muito obrigado por estar conosco. E daí, doutor, o alto consumo de remédio para alívio pode ter alguma consequência lá na frente? Pergunta a nossa amiga Conceição. Bem, Conceição, é claro que o consumo de medicações anti-inflamatórias pode, a longo prazo, realmente levar a lesões hepáticas, né, do fígado. Então, a gente sempre orienta as pessoas que fazem uso crônico dessas medicações que realmente tem que ter uma preocupação. É claro que se você usa de forma assim, cíclica e esporádica, esse risco é menor. Porém, existem outras formas também de tratamento de pacientes que têm cólicas menstruais muito intensas, né, chegando até se ausentar das suas atividades profissionais. Então, nesses casos, a gente lança a mão de outras medicações, até de medicações hormonais, que podem atenuar esses sintomas. E é justamente isso, a reposição hormonal. Tem muitas perguntas chegando, mas eu vou jogar para o outro bloco. E você vai ligando, vai participando. Esse é o Vídeo de Saúde. O tema de hoje é saúde da mulher, a sua saúde, mulher, viu? Mas você, filho, marido, né, tem que aprender um pouquinho sobre o corpo feminino. E quer saber um pouquinho disso, reposição hormonal e muito mais? Então não sai daí. O Vídeo de Saúde é seu, ele volta já só para você. A segunda dica, pelo em excesso, pelo abundante, pelos grossos, é um sinal de alteração da síndrome de ovário policístico devido ao hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, que pode estar em excesso.